noite, queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Então, aqui estamos para fazer a nossa prece, pedindo para que a equipe espiritual nos abençoe, nos oriente, que o nosso Mestre Jesus e os amigos espirituais encontrem em nós possibilidades para que possamos assimilar tudo aquilo que aqui viemos buscar. Porque estamos reunidos para fazer um estudo. E esse estudo é que liberta a nossa alma. Que a paz e o amor do Cristo possa nos envolver a todos nós presentes. Ao nosso expositor, a nós que aqui estamos presentes, aos nossos amigos desencarnados que aqui também estão, para que possamos realizar as nossas tarefas da melhor forma possível. E é dessa forma, Senhor, que rogamos a presença dos nossos mentores, para que possamos tirar o maior e melhor proveito do estudo da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Que estamos para mais uma exposição doutrinária, que possamos, como disse a Ana Lu, nós tirarmos o máximo de proveito desse momento. Hoje nós vamos falar sobre a afabilidade e a doçura, que está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados, brandos e pacíficos. E esse capítulo inicia com duas máximas do Cristo, que está no Evangelho de Mateus. A primeira diz assim: bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. E a outra diz assim: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Pequeno ajuste, né? Mas vamos em frente. Então, Jesus faz dessas máximas uma lei da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, e apresenta ainda esse caminho da brandura e da paciência como a chave para a nossa paz interior e para a nossa evolução espiritual. Quer que eu afaste um pouquinho aqui? Assim? É que eu sou muito gritão, gente. E aí dá microfone. O que eu tenho de pequenininho, eu tenho de gritão. Então, vamos lá. Então Jesus faz dessa máxima da brandura e da moderação, da mansuetude, né, o caminho para a nossa evolução espiritual e para a nossa paz interior. E por consequência, em sentido contrário, Jesus condena a violência, a cólera e toda a expressão descortês que alguém possa usar contra os seus semelhantes. É evidente que toda a palavra ofensiva que exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve ser a base de todas as relações entre homens para manter-nos em concórdia e união. Então devemos ter o cuidado nas nossas expressões, na maneira e na forma com a qual nós nos dirigimos àqueles com os quais nós convivemos. É natural que o homem, em seu atual estágio de imperfeição, porque habitamos um mundo imperfeito e somos espíritos imperfeitos, é natural que a gente reaja, muitas vezes, a uma ofensa, à agressividade do outro, também com agressividade, também com ofensa. Agimos com violência contra a violência quando é disparada contra nós. Porém, o Espiritismo, ele nos convida a desenvolvermos o domínio sobre nós mesmos. Então, retribuir a ofensa
com serenidade. É a isto que o Espiritismo nos convida. E para muitos isso é uma fraqueza moral, mas na verdade não é, é uma fortaleza moral. Porque qualquer um de nós sabe o quanto é difícil para nós sermos agredidos verbalmente ou fisicamente, ou ofendidos, ou ter uma calúnia qualquer contra nós, e nós não reagirmos no mesmo diapasão. Então, precisa-se ter muita força moral para mantermos a serenidade na hora em que a outra criatura está sendo agressiva contra nós. Normalmente nos sentimos com o orgulho ferido. Quem ele pensa que é para falar desta forma comigo? Quem ele pensa que eu sou? E aí a gente agride e fala no mesmo modo, com a mesma agressividade, com a mesma violência. E este é um dos grandes problemas da nossa paz, que é o nosso orgulho. O espírito evoluído, ou um pouco mais evoluído, ele compreende que a violência do outro é consequência da sua ignorância, da ignorância do outro. Que a violência do outro é o resultado, talvez, de um momento de dor, de sofrimento. A gente não sabe quando o outro está sendo agressivo, violento, nos escarnecendo, a gente não sabe que problema aquela criatura está passando. E a gente que tem o conhecimento do Evangelho precisa, então, se colocar nesta condição de não descer no mesmo padrão vibratório do outro e saber conviver com a criatura mantendo a serenidade. Se ele está desequilibrado, eu não preciso me desequilibrar. Se ele está sendo agressivo, eu não preciso também ser agressivo. Autocontrole é difícil, mas isto é fortaleza moral. Depois da humildade em relação a Deus, a caridade com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então, por caridade, nós devemos manter o equilíbrio no momento da agressividade e do descontrole do outro, ocasionado pela sua ignorância ou pela sua dor, sabe lá que motivo está levando a perder o equilíbrio. A benevolência para com os semelhantes, que é fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. A afabilidade é a qualidade de quem é cortês, delicado, amável, agradável, tem gentileza no trato com a outra criatura. E a doçura é a qualidade de quem é suave, de quem é meigo, que tem a brandura no olhar, na fala e nas suas atitudes. A minha mulher, quando fala comigo, muitas vezes é uma brandura, é uma ternura, suave, assim, é uma coisa do outro mundo, eu não acredito. Hoje ela vai levar o troco, né? Sempre ela que fala aqui. Então não, eu vou ser amável e brando também, eu vou te levar ali, deixa estar. Então, mas Kardec nos alerta que não basta parecer amável, não basta parecer afável, se há dureza no coração, se há malícia no seu íntimo. O importante é nós agirmos com a brandura, com a afabilidade, com a doçura. É verdade que a educação e o convívio no mundo pode dar ao homem o verniz social dessas qualidades. Então, muitas vezes, nós estamos aqui na Casa Espírita e estamos num debate com os nossos pares aqui na administração da casa e a gente se obriga a manter um tom de voz mais baixo, falar, por dentro está fervendo, mas a gente mantém. Não é assim lá em casa, só que lá o motivo é outro, né? Então, para que a chinela não voe lá, eu tenho que manter o tom baixo de voz, assim, né? Então, a gente adquire esse verniz social, né? E mantém uma aparência. Isso não é bom, não é
bom de todo. O bom é que a gente tenha no coração a mesma coisa que tem quando a gente mantém a aparência da bonomia, de ser bom. Mas como nós somos muito imperfeitos ainda, quando a gente consegue segurar a violência, a agressividade e não responder ao outro no mesmo padrão, tom de voz, na mesma vibração, já estamos a caminho para depois transformarmos o nosso íntimo, transformarmos o nosso coração para que ele seja doce e puro. O mundo está cheio de criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as contrariem, mas que mordem a menor contrariedade. Aparentemente são amáveis, mas se contrariados, saem da casinha. Cujas línguas são amáveis quando estão à nossa frente, mas se tornam dardos venenosos quando estão por trás. Não basta nós termos nos lábios o leite e o mel, se o nosso coração não está associado. Então, a atitude que nós temos de aparência tem que estar associada aos nossos sentimentos. Como eu disse, é melhor uma coisa do que tudo. Se não conseguirmos ainda agirmos e sentirmos no bem, que pelo menos a gente haja no bem, sem agressividade, com afabilidade, com doçura. Mas depois temos que tratar de colocar isso em nosso coração. Porque senão é hipocrisia. E nós precisamos ser autênticos. Nós precisamos criar em nós a condição de equilíbrio. Porque a lei é a lei do amor, da paciência, da caridade. Essa lei maior é a lei do amor. Então, por isso é que nós precisamos desenvolvermos estes sentimentos. Aquela criatura cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, ele é o mesmo, ele nunca se desmente. Tanto ele está em sociedade, quanto lá na intimidade. Tenho certeza que aqui, na sociedade, a minha companheira fala comigo com todo amor e carinho. Mas quando nós estamos lá na intimidade, ela pode ser agressiva, pode botar as unhas de fora. Não bota, não faz isso, eu estou brincando, tá, gente? Ela é a mesma aqui e lá, né? Então, aquele que realmente ele é tanto em sociedade quanto na intimidade. Porque ele sabe que as aparências enganam as pessoas, mas não enganam os espíritos, tampouco a Deus. A doçura é uma força que acalma. Uma palavra doce pode desarmar um coração que está ferido, pode regenerar, refazer relacionamentos. Quando a gente é brando, quando a gente é afável, quando a gente é doce, quando a gente sabe escutar, sabe ouvir o outro, sabe falar com carinho. Então, quando nós cultivamos a doçura, nós estamos abrindo espaço para Jesus estar em nós, viver em nós. Então, são bem-aventurados todos aqueles que se esforçam por compreender e aceitar as pessoas como elas são. São bem-aventurados aqueles que sempre querem o melhor possível para os outros. São bem-aventurados aqueles que usam de benevolência para com as faltas e omissões dos outros. São bem-aventurados aqueles que mantêm sempre as mesmas atitudes, a delicadeza e a afabilidade em todos os relacionamentos, em todos os lugares, que não dependem de quem é. Se é uma pessoa que eu quero bem, aí eu aceito, eu sou afável, eu sou doce, eu sou manso. Mas se é outra pessoa que não tenho muita simpatia, que não me desce muito bem, aí a gente já trata com um pouco de agressividade, com descaso, já não deixa a criatura falar.
E aquele que é brando e pacífico e que é bem-aventurado, segundo diz Jesus, tem que ser o mesmo com todos, seja simpático ou não. E em todos os lugares, seja em sociedade ou lá na intimidade. O espírita verdadeiro, esse não se contenta em parecer bom, ele se compromete em ser bom, buscando a sua reforma interior com o auxílio da fé, do estudo e da caridade. Procura dar o testemunho diário da sua mudança, silenciando sempre diante da crítica, falando com brandura, mesmo durante uma discussão. Porque não é porque a gente discorda do outro que a gente precisa levantar o tom de voz, que a gente precisa gritar. Eu já me entreguei no início, disse que sou gritão, né? Então, não é porque a gente, às vezes, tem razão que nós podemos gritar e querer impor o nosso ponto de vista. Quando a gente grita para impor o ponto de vista, é porque está nos faltando argumentos. Aí, será que a gente tem realmente razão disso? E ainda, o principal de tudo, quando o outro está desequilibrado, gritando, berrando, xingando, nós devemos manter a serenidade, o equilíbrio e, através de um pensamento de oração, pedir que a espiritualidade acalme a criatura. Em vez de responder no mesmo nível, mas que a gente peça a Deus, aos espíritos benfeitores, que acalme, que ele se acalme, que ele se tranquilize, para que a gente também consiga manter o equilíbrio nas nossas ações. Em Mateus 5,39, Jesus disse: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Esse ensinamento do Cristo não está nos dizendo para ser passivos e apanhar e deixar o outro nos xingar. Não, está nos convocando a não entrarmos no mesmo patamar de agressividade do outro, para nós termos superioridade moral e não respondermos com a mesma violência. A violência é dele, a agressividade é dele. Eu não preciso carregar o lixo dele. Então, quando Jesus diz ofereça a outra face, ele diz não responda no mesmo patamar, mas não diz para não tirar o rosto, para levar outro tapa. Né? Então, a gente pode se defender, sim, mas não agredindo, mas calando. Então, devemos guardar em relação ao nosso oponente, ao nosso agressor, o compadecimento, a boa vontade e a sinceridade de coração, que se ele está desequilibrado, que ele consiga reencontrar a paz interior e o equilíbrio. Emmanuel nos diz assim: cultivemos a brandura sem afetação, sem impor ao outro a nossa maneira calma de agir. Cultivemos a sinceridade sem espinhos. Porque às vezes a gente quer ser sincero, não, mas tu tem que ouvir a verdade. A verdade é que tu isso, tu aquilo, tu aquele outro. Mas às vezes o outro não está preparado para receber as minhas verdades. E as minhas verdades nem sempre são as verdades dele. Então a sinceridade sem espinho. Não, mas eu não estou falando nada demais, estou falando a verdade. Mas será que ele quer escutar? Ele está pronto para escutar? Isso vai ser bom para ele? Então sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável para compreender e ajudar, usando situações, problemas, circunstâncias e experiências da vida, para que nós possamos elevar o nosso espírito eterno ao templo da luz divina. Palavras de Emmanuel. No amar ao próximo como a si mesmo, está implícita a ideia de que o amor a si próprio existe em cada um de nós. Todos nós temos amor próprio. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos. O que Deus não fez e que não está dentro, e que está dentro de nós é o egoísmo e o orgulho. Isso é criação nossa.
e que nós desenvolvemos. Então, esse amor exacerbado, onde a gente só enxerga as nossas necessidades, quando nós nos colocamos no centro de tudo e de todos, quando nós somos o dono da verdade. Isso nós precisamos combater. E para nos libertarmos desses sentimentos, nós precisamos nos conhecer, aceitar as nossas pequenas coisas boas, que todos temos coisas boas, todos temos virtudes, mas pelo estágio em que nós estamos no nosso crescimento como espíritos imortais, nós ainda temos muito mais imperfeições. Precisamos considerar que somos espíritos em evolução. Sim, todavia, não devemos nos conformar. Não, mas eu sou um espírito ainda em crescimento, eu sou muito imperfeito, então admito todo e qualquer tipo de erro que eu cometo. Nós precisamos desenvolver o nosso potencial divino, melhorar-nos a cada dia que passa, termos a preocupação de mudança, de reforma, de mudar o nosso comportamento. Kardec pergunta aos benfeitores espirituais como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua evolução e pelo esforço que ele faz para contornar, para controlar as suas más tendências. Então, aceitar-nos como somos é o primeiro passo para nós evoluirmos. Sim, eu erro, eu sou violento, eu sou agressivo, eu não tenho paciência, eu não tolero desaforo. Então, entender isso, compreender quem nós somos, é o primeiro passo para nós evoluirmos. Porque o sábio não é aquele que não erra, mas é aquele que aprende com o seu erro. Então, reprimindo as nossas más tendências e melhorando aquilo que nós temos de bom, nós permaneceremos no caminho evolutivo, que é difícil, é lento, mas será sempre um caminho de progresso, se nós tivermos a preocupação de caminharmos nesta evolução. Se nós ficarmos olhando para dentro de nós, identificando as nossas mazelas, os nossos erros, as nossas inferioridades e lutando com a nossa própria vontade para modificarmos isso. Quando eu não faço esforço para mudar alguma coisa, é porque eu tenho prazer em manter aquela atitude equivocada. Aquela síndrome de Gabriela, né? Não, eu sou assim, eu nasci assim, eu não vou mudar por causa dos outros. Então, nós vamos continuar sempre estagnados. Nós precisamos evoluir. A lei natural é a lei do progresso, da evolução. E isso depende exclusivamente do nosso esforço. Então, reprimir uma vontade de agredir, de revidar, de ofender, será sempre uma vitória. E esse esforço que nós fazemos para não agredir, para não revidar, para manter a serenidade na hora de descontrole, de discussão, isto vai nos envolver de uma maneira que essa vitória vai nos aumentar as condições para que aquilo ali se torne uma coisa natural. Com o passar do tempo, esse esforço que eu faço para não retribuir o mal que eu recebo, vai fazer parte de mim, vai ser incorporado à minha condição. Como todas as grandes mudanças que ocorreram de melhora na minha existência, foi pelo meu esforço. Muita disciplina em determinadas coisas, com qualquer um de nós. E a gente vem mudando, vem melhorando. Isso nos mostra ainda a grande necessidade do autoconhecimento. Porque não basta nós conhecermos esse código divino que é o Evangelho do Cristo. Mas, se nós não soubermos dinamizá-lo em nós, no nosso dia a dia, nas nossas relações com os outros e para as nossas atitudes, não adianta de nada. Identificarmos quem somos, o que sentimos, o que pensamos, é fundamental para que nós possamos processar em nós essa grande transformação,
que certamente estará cedo ou tarde, querendo ou não. E como nós estamos em setembro, mês de combate ao suicídio, nós aproveitamos para falar dessa afabilidade da doçura que o Cristo falou nesse capítulo 9, para utilizarmos essa afabilidade e a doçura como um antídoto contra o suicídio. Essas virtudes podem ser um caminho de prevenção e de superação do suicídio. Vivemos em tempos de dores íntimas, de ansiedades, de depressões, de desesperos, e o Espiritismo vem como uma luz trazendo consolação e esclarecimento. A afabilidade, a doçura são expressões da verdadeira caridade moral, que se manifesta através de palavras e de atitudes. O espírita que já conquistou a mansidão, a paciência, é alguém que aprendeu a lidar com as próprias dores, a dosar a sua agressividade. O suicídio, na ótica espírita, é visto como uma fuga infeliz, diante das provas e das expiações necessárias à nossa evolução. O sofrimento não tem um papel punitivo. Deus não pune nem castiga. O sofrimento, ele é educativo e nos conduz à resignação, à paciência e à esperança. O suicídio não resolve as nossas dores, apenas prolonga no plano espiritual. Os espíritos nos esclarecem que ao tirar a própria vida, o indivíduo não encontra o alívio que ele busca, mas agrava suas dores, pois ele continua carregando consigo os mesmos conflitos íntimos, interiores que ele tinha antes de consumar o ato, porque a morte não existe. Mata-se o corpo físico, mas o espírito persiste, com todas as dores e dificuldades que tinha, mas a responsabilidade pelo ato insano que cometeu. O suicídio é sempre uma saída infeliz, que é fruto do desespero e da falta de fé no futuro. A afabilidade, a doçura consigo mesmo é o primeiro passo para nós evitarmos essa atitude extrema. Muitas pessoas não suportam as próprias cobranças, as próprias críticas, as culpas, as limitações, o remorso das suas ações. Então, ser afável e doce consigo mesmo. A doçura deve começar pelo trato interior, falar-se com ternura, perdoar-se, ser paciente consigo, acolher-se. Eu erro, eu sou inferior, eu não consigo determinadas coisas, mas eu vou conseguir. A vida continua, outros conseguem, eu também sou filho de Deus, eu também tenho a proteção divina, eu vou alcançar. Então, ser acolhedor consigo mesmo é o alto amor, né, gente? Então, a palavra afável e doce é bálsamo para os corações aflitos, tornando-se um porto seguro para aquele que sofre. Pequenos gestos de bondade podem impedir uma decisão trágica. Também olhar para o outro, entender o outro e não criticar. Muitas vezes nós criticamos. Mas tu só sabe reclamar da vida, tu só sabe dizer que está em depressão, tu está sempre mal, tu não sai, tu não busca isso, sai de casa, vai procurar tal coisa, faz tal coisa. Então a gente está sempre condenando o outro pelas atitudes, sem saber o tamanho da dor, da autocrítica que ele está tendo. Então, a falta de doçura, a grosseria, a indiferença, a frieza com que nós tratamos o nosso familiar, às vezes dentro de casa, ou o nosso amigo, aquele que convive conosco, nós nem olhamos para o problema dele. Nós o condenamos, nós o criticamos por não ter força de vontade, e às vezes a criatura está doente. Então, essa frieza pode ferir ainda mais quem já sofre, empurrando cada vez mais para o desespero.
O coração manso, ele confia na misericórdia divina. Quem cultiva a doçura adquire a paciência para suportar as provas, evitando o desespero que leva ao suicídio. A afabilidade abre caminho para a esperança, para a fé na vida imortal, sendo uma forma, então, de prevenção ao suicídio, porque constrói laços de acolhimento e de esperança. Sermos afáveis conosco, tolerantes conosco, nos aceitarmos, nos amarmos, e também isso em relação ao próximo. Uma pessoa em desespero pode encontrar uma palavra afável, a lembrança de que não está só. Quando alguém acolhe um outro que está em sofrimento, está dando ali uma mão para salvar o outro. Quando cultivamos a mansidão, nós ajudamos não somente a nós, mas também criamos um ambiente espiritual, acolhedor, afastando as obsessões e as ideias destrutivas. Então, a afabilidade e a doçura são virtudes protetoras da vida, escudos contra o desespero. O suicídio é uma saída infeliz, mas evitável, quando nós encontramos o acolhimento e a esperança e a fé. Então, aprendamos com Jesus, que foi o exemplo máximo a ser mansos e humildes de coração, irradiando ternura a todo mundo. A vida é um bem sagrado. A doçura no falar e no agir pode ser a mão estendida que salva uma outra vida. O espírito afável compreende que a vida terrena ela é passageira e que a dor não é castigo, mas oportunidade de crescimento através do aprendizado. Aquele que não desenvolveu a mansidão, a paciência, muitas vezes se desespera e cai na ilusão do suicídio. A afabilidade, ela fortalece o coração contra o desespero, oferecendo serenidade que sustenta nos momentos de maior provação. Quem é duro e impiedoso consigo mesmo se torna mais vulnerável à tentação desta fuga infeliz. Assim podemos dizer, para encerrarmos, que a doçura e a afabilidade é o antídoto contra o suicídio, pois abre caminho para a paciência, para a esperança e a fé na vida imortal. Que Deus possa nos ajudar sempre, que Deus possa iluminar as nossas mentes e que possamos buscar na oração recursos espirituais que vão dilatar a nossa mente, para que possamos aprender ideias e ideais transcendentes e pedirmos ajuda aos nossos guias espirituais, para que eles nos façam ver com coragem, sem culpa e sem medo, aquilo que nós necessitamos para podermos processarmos e continuarmos a nossa tarefa de transformação nesta encarnação. Muita paz, muito obrigado pela atenção. Que Jesus nos envolva hoje e sempre.